paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridíssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já meta o dedo no like, já compartilhe para os seus grupos. Aqui ao nosso lado está o nosso Pix, está aí, tabira634@gmail.com. Nos ajude, faça a sua doação se você pode, com quanto você puder. É você que faz com que essas catequeses cheguem a muitas pessoas, é você que faz com que nós possamos deslocar e ir a muito encontro de muitas pessoas. Você está contribuindo com o reino de Deus no coração das pessoas, quando eles recebem a doutrina da Santa Madre Igreja. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu quero falar hoje a respeito da questão da lei veterotestamentária. Mal interpretada no capítulo 7, versículo 7 em diante de Mateus. Que muitas seitas protestantes, seitas judaizantes, sobretudo adventista, diz que o apóstolo São Paulo está lembrando a igreja de Roma que é para se viver a lei mosaica, que é para se guardar a lei veterotestamentária. Vamos ver, vamos começar. Já meteu o dedo no like, vamos lá. Veja só, no versículo 7 do capítulo 7, se você pega no versículo 4, o que é que vai dizer no versículo 4? Meus irmãos, vós já estáis mortos por essa lei. Então, o cerne e o centro do capítulo 7 de Romanos é o versículo 4, que nós já estamos mortos para essa lei pelo sacrifício do corpo de Cristo. Morreu, acabou-se essa lei. Veja só, o que diz assim, ó. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Veja só. Por isso que Jesus dá aqueles dois mandamentos de Mateus capítulo 22, versículo 37 em diante. Começar no versículo 35, quando o doutor da lei faz a pergunta sobre qual é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o maior mandamento. E é um mandamento que está lá no Deuteronômio, que Jesus resgata, porque é o mandamento do coração. Esses eram o mandamento da tábua de pedra. Os mandamentos do coração são um e os mandamentos das tábuas de pedra são outros. E os das tábuas de pedra, São Paulo vai falar que eles não valem de nada em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 3 em diante. Pode ler cuidadosamente e você vai ver Paulo falar que aquilo não serve de nada. Vamos continuar aqui. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Êxodo 20, verso 17. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, exercitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Ninguém sabia o que era pecado. Essa que é a realidade. A igreja hoje, com os 10 mandamentos, ela manda observar. Você não pode... Tem pessoas que dizem: eu pratico os 10 mandamentos. Se você pratica os 10 mandamentos, você vai para o quinto dos infernos. Porque se você praticar os 10 mandamentos, está escrito o quê? Não matarás. Aí você vai e mata. Então você está praticando o mandamento. Não adulterarás. Você vai e adultera. Então você está praticando o mandamento. É para se observar que aquilo ali, narrado ali são pecados mortais. Entende? Do mesmo jeito é o sábado, não é para praticar o sábado, é para observar. Se pratica o primeiro dia da semana, o domingo, esse sim, primeiro dia da semana, primeiro mandamento, prestar culto a Deus. Muito bem, versículo 8. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dado pelo preceito, exercitou todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. 9. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida. O pecado recobrou vida em mim, o pecado. Se praticar, já sabe, né? 10. E eu morri. Versículo 10, presta atenção, ó. E eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte.
Veja só. São Paulo está dizendo aos coríntios que os mandamentos são de morte. São de morte. Presta atenção. Nós não vamos nos separar daqui. Deixa eu marcar para... Nós não vamos nos separar daqui, mas é a mesma coisa que ele está falando. E que nós vamos marcar. 2 Coríntios 3, presta atenção. Analisando a luz da Escritura. Presta atenção. Segunda Coríntios 3, 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo reduzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo que é dado no batismo. Não em tábuas de pedra, a que leva à morte. Essa é a lei da morte, né? Isso é tábua de pedra. Mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações, que está lá em Deuteronômio 11, 18. Os mandamentos do coração e os mandamentos da pedra. Os mandamentos da pedra são esses aqui, que foi dado a Moisés por intermédio de anjos no Monte Moriá, né? E há as do coração. E as do coração é exatamente essas que acabei de citar, que Jesus deu. Veja só, Paulo continua dizendo. Deixa eu pegar só o versículo. Onde ele fala, versículo 6. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, não daquela lá, da antiga. Não a da letra, mas a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é que é? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Foi isso que nós acabamos de ver e de ouvir aqui. Versículo 10, Romanos 7, 10. Eu morri assim, o mandamento que me devia dar vida, não deu vida. Deu o quê? A morte. Você está entendendo? Você está compreendendo? Que a Sagrada Escritura ela é clara para quem entende, para quem tem a luz do Espírito Santo, quem tem a luz de Cristo, mas quem vive nas trevas deturpa como faz os adventistas. Continua. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, conduziu-me e por ele levou-me à morte. Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte, por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Continua São Paulo. Sabemos de fato que a lei é espiritual. Veja só, agora como ele vai falar. A importância da lei diante do pecado, né? Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim está a minha carne. Não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Veja que ele diz assim, encontro em mim essa lei. Olha que lei é essa, vamos ver. A lei. Quando quero fazer o bem, me depara o mal. Você está entendendo?
O decálogo, ele é de acusação, ele é acusatório. Ele é para acusar. Por isso se chama-se a fazer exame de consciência. Certo? Exame de consciência. Por que os adventistas fazem isso? Só para ter o pretexto do sábado e mais nada. Da religião morta, que é o judaísmo. Satanás inventa tudo que é doutrina nessas heresias. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Cito-me, porém, não os meus membros. Agora é outra lei, que luta contra a lei do meu espírito. E me prende a lei do pecado. A lei do pecado é a lei escrita em pedra. E a lei do espírito é a nova e eterna aliança, que são os mandamentos do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo assim mesmo. Assim, ela me prende ao pecado. A lei me prende ao pecado, que está nos meus membros. Homem feliz que sou, que me livrará deste corpo, que me acarreta a morte? Se ressuscitaste com Cristo pelo batismo, buscai a lei do alto. Colossenses 3:1. Continua. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, quando aparece Jesus já não tem mais lei. Porque Jesus, para cumprir a lei, toda a lei veterotestamentária tem que ser santo, sem pecado. E Jesus foi este homem que cumpriu. Está lá em Mateus 5, quando ele disse: eu vim levar a lei à perfeição. Portanto, a lei imperfeita durou, e os profetas até João Batista 16 de Lucas. Agora, a lei nova, a da nova e eterna aliança é essa. Por isso que os judeus bateram contra Jesus. E quem vai na linha judaica está batendo contra Jesus a mesma coisa, como fazem essa seita adventista. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo Espírito sou submisso a uma lei de Deus. De outro lado, por minha carne sou escravo da lei do pecado. Então temos a lei da santidade, a lei do Espírito e a lei do pecado. Por que nós observamos a lei do pecado? Não vivemos, não guardamos, mas temos que observar com cuidado para não desregrar o que lá está dizendo. Do pecado. Em nenhum canto vai dizer: olha, ali, cuidado de desregrar o sábado. Não, porque isso não é pecado. Jesus disse, quer dizer que se o jumento está passando cedo no dia de sábado, tem que deixar ele morrer de fome. Se ele cair no poço, ele não pode tirá-lo. Veja só. E ali Jesus, João 5,17, um dos motivos que os judeus levaram Jesus à morte era que ele violava o sábado. Né? E assim, esses novos judeus de hoje, chamados adventistas e outras seitas, elas combatem contra Jesus. E aí você vai ver agora no capítulo 8 a lei do Espírito. A lei do pecado, da morte e a lei da vida. Versículo 1 do capítulo 8, presta atenção. De agora em diante, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Agora, pelo Espírito, na nova e eterna aliança, estamos libertos daquela lei. Meus irmãos, esta lei morreu. Vocês morreram para essa lei pelo sacrifício do corpo de Cristo, 7,4. E aí ele vai dizendo, 18 vezes aparece nesse capítulo 8 o termo Espírito Santo. São João fala 18 vezes, Lucas fala 16 vezes no Espírito Santo. Olha só. Versículo 2, outra vez. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez enviando seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada. Jesus realizou toda a lei em nós, e que vivamos não segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Aí está. O que vive segundo a carne gosta do que é carnal, adventista. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas do Espírito Santo de Deus.
os católicos. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à nova lei de Deus, e não o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Aí está. E outra, meus irmãos, Gálatas diz, Gálatas capítulo 5, é claro, que para se observar a lei veterotestamentária, para colocá-la em prática, é preciso circuncidar. Você conhece algum adventista que circuncidou-se? Me diga. Não. Então, é coisa do Satanás, é coisa do capeta, isso é só mais para atrapalhar o caminho da verdade. Veja só, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 3, olha o que está escrito. Atesto novamente, todo homem que circuncidar, ele já está obrigado a observar toda a lei. Você acabou de dizer que a igreja observa a lei. A igreja observa a lei assim. Os 10 mandamentos, a lei não, os 10 mandamentos da seguinte condição: cuidado para não cair em pecado que esse Antigo Testamento está indicando. Mas essa aqui não. Essa de circuncidar, ela está obrigada a cumprir essa lei, não colocando assim em prática, digamos assim, os mandamentos, porque senão tem, e se bem que eles faziam isso, foram os próprios adúlteros que jogaram Maria Madalena aos pés de Jesus. Senhor, então veja, a prática da lei, quando se circunda para viver, observar e viver a lei, nós observamos, não vivemos a lei. Eles observam por causa da circuncisão e vivem a lei, a ponto de pegarem Maria Madalena em adultério e jogá-la aos pés de Cristo e dizer: Senhor, apanhamos essa mulher agora mesmo em adultério. A lei diz que se nós pegarmos, temos que apredejá-la. Que dizes tu a respeito disso? Veja que isso é uma prática da lei veterotestamentária, e isso não tem mais hoje, tem? Se tivesse, poucos iam ficar, porque o que tem de adúltero hoje no mundo não é brinquedo, né? Mas isso foi tudo para o espiritual. A confissão foi para o espiritual. A carne do carneiro passou a ser para o espiritual o pão e o vinho consagrado que se torna no corpo e no sangue de Cristo. Então tudo isso passou a ser espiritual. Versículo 2, ó. Eis o que eu, Paulo, vos declaro. Se vós circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Se circuncidar, falando quem? Judeus. Se circuncidar, Cristo não serve para vocês. O Cristo ou a lei. Se circuncidar, já está separado de Cristo. Se circuncidar, tem que viver e pôr em prática toda a lei de Moisés. Veja só. Já estáis separados de Cristo, verso 4. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaíste da graça. Pacata! Aí está. Meus irmãos, tudo isso aqui está escrito. Tudo isso está escrito. Custa entender isso aqui? Dá a vida ao que Paulo está dizendo aqui à Galácia. Paulo já disse para os romanos. Paulo já disse para os coríntios. Não serve de nada. Mas quando eles leem a lei, um véu lhes torna cego. Olha só. Versículo 7 de 2 Coríntios 3. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, ministério da morte. O que é o decálogo? Ministério da morte. Gravado em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório. O que é transitório? Passageiro. É uma lei passageira. Né? Verso 8. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito, a da nova e eterna aliança. 9. E se o ministério da condenação já foi glorioso, veterotestamentário, muito mais há de
sobrepujar em glória o ministério da justificação. Só é justificado na nova e eterna aliança, na antiga, na lei não. Versículo 10. Aliás, sobre esse aspecto, em uma comparação dessa glória eminente, superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Como é que é? A segunda glória, a segunda aliança, anula a primeira aliança. Empalidece a glória do primeiro ministério. 11. Se o transitório era glorioso, transitório quer dizer passageiro, era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece eternamente. A nova e eterna aliança, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ensinamento é eterno. Quem vos ouve, a mim ouve. Nós vemos no capítulo 16 de Atos, versículo 4, ensinando em toda a igreja, não tem uma igreja católica, eles passavam confirmando, a guardar o que ficou decidido no concílio de Jerusalém. Está claro demais. Mas para terminarmos, olha só o que diz aqui, ó. Versículo 14. Em consequência, a inteligência deles permanece obscura. Ainda hoje, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece baixado. Porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. É só na nova e eterna aliança que o véu será tirado. Ainda quando eles leem o Antigo Testamento, Paulo está dizendo, a lei de Moisés, um véu os cega. Não só os judeus, mas como essas seitas judaizantes. Quando leio o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece baixado. Porque só em Cristo que ele será levantado. Verso 15. Por isso, até o dia de hoje, quando leio Moisés, 2 Coríntios 3,15, por isso, até o dia de hoje, adventista, quando leio Moisés, um véu cobre-lhes o rosto. Veja aí, continuam cego. Continuam cego. Versículo 16. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Não são de Deus. Quando se convertem à igreja de Jesus Cristo, esse véu cai. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Veja só, meus irmãos. 18. Mas todos nós temos o rosto descoberto na nova e eterna aliança, na doutrina da igreja de Cristo, é desse jeito. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nós vemos e transformados nessa mesma imagem. Aí está. Sem mais resplandecentes, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor que é dado no batismo. Pacata. Aí trazendo, mostrando. A lei é boa? Sim, a lei é boa. Paulo chamou a lei boa. Paulo disse, se ela teve a glória que teve, então ela foi gloriosa. Mas já não é mais. Então a igreja diz observar os mandamentos, porque ali tem algo pecaminoso ali naqueles mandamentos. Há pecados mortais e há pecados veniais. São primeira carta de João, no capítulo 5, ele escreveu isso. Não é? Então, pecados de morte e pecados não de morte. Esses pecados de morte é essa, Paulo diz, cravado em pedra, lei da morte, letra de morte. Não é? Então, que nós possamos viver. O que nós possamos viver é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como fez São Maximiliano Kolbe, que deu sua própria vida, cumprindo o segundo mandamento por uma família. Você está compreendendo isso ou não? Como fizeram os santos, Paulo disse que faltou às tribulações de Cristo, completo na minha carne pelo seu corpo, que a igreja deu a vida para a igreja. Primeira de Colossenses 1, 24. Então saibamos o que é a verdade, meus irmãos, para não seguir falsos raciocínios dessa seita satânica diabólica que tenta ressuscitar o judaísmo, seita de Satanás chamada adventista do sétimo. Nós não damos o sétimo, nós não damos para Deus, nós cristãos, a nova e eterna aliança não dá para Deus o que é derradeiro. Nós damos o que é primeiro, o primeiro dia da semana. É de Deus. O domingo significa dia do Senhor. Sábado não era um descanso de Deus. E um ano para Deus é como 1000 anos. Os anos de Deus não são como os humanos. Já tem logo um erro teológico aí. No quarto dia de Deus, que seria 4000 anos, Deus foi quem criou as semanas humanas. Está lá no Gênesis capítulo 1. O pior cego é aquele que não quer enxergar e surdo aquele que não quer ouvir. Deus abençoe a todos. Meta o dedo no like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virei.